Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olha a gente aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas atividades, tá certo? Vamos começar com a nossa oraçãozinha, tá bom? E depois a gente começa nossas atividades. Então vamos lá. Querido Deus, muito obrigado pela minha vida, pela minha família, pelos meus pais, pelos meus coleguinhas, pela minha escola e por tudo que tem me concedido. Abençoa-nos todos os dias, dai-nos uma ótima semana. Amém. Agora vamos ver uma musiquinha para que a gente possa começar a nossa atividade, tá certo? Então, vamos lá. Eu quis saber da minha estrela guia, onde andaria meu sonho encantado. Cada madrinha vara de condão, esse meu coração sonhando acordado. Vai nos levar para um mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança. Quando o brilho do amor chegar, eu quero é mais brincar, melhor é ser criança. Unidunidunite, oh, salame mingue, oh, sorvete colorê, sonho encantado, onde está você? Agora vamos começar nossas atividades, tá certo? Na aula de hoje, a gente vai fazer a correção de mais uma atividade da gente do livro de português, ok? Nós paramos na página 55, sobre aquela interpretação que falava sobre o velho, o menino e o burro. Agora vamos começar da 56 a correção, tá certo? Vamos lá. Na página 56, começa do número 5. Como o velho e o menino estavam se sentindo antes de encontrarem os dois homens no início do caminho. E por que eles se sentiam assim? Então, antes eles estavam como? Antes eles estavam felizes. Por que eles estavam felizes, né? Porque eles vinham proseando, né? Vinham conversando, né? Então, eles estavam felizes porque vinham proseando com os amigos, tá certo? Número 6. O que o velho e o menino fizeram após ouvirem os comentários dos dois homens? Após os homens terem comentado aquilo, o que eles fizeram? Começaram a mudar o modo como eles iam caminhando. Vocês prestaram atenção no texto? Depois que os homens começaram a criticar, aí, uma hora o velho estava em cima do burro, outra hora o menino estava em cima do burro. E ao final, os dois estavam carregando o burro. Então, o que aconteceu? Eles começaram a mudar a maneira como eles estavam caminhando. Vamos para o número 7. Quando viram uma dona de casa que estava na janela, o velho e o menino estavam satisfeitos. Por que eles se sentiam dessa forma? Eles se sentiram assim porque acharam que haviam resolvido o problema indicado pelos dois homens. Quando os homens reclamaram, né, do burro, porque eles iam andando com o burro do lado sem aproveitar. Então, eles se sentiam satisfeitos porque eles acharam que tinham resolvido o problema dos dois homens. Na letra B, essa mulher concordava com a maneira como eles estavam andando? Explique a sua resposta. Não, ela não concordou. Por quê? Ela ficou indignada por ver o velho supostamente no sossego enquanto o menino puxava o burro. Ou seja, ela não gostou porque o senhor estava em cima do burro e o menino vinha puxando, tá certo? Quem colocou assim está ok. O que o velho e o menino fizeram após ouvirem o comentário da dona de casa? Vamos marcar um X na alternativa correta. Eles continuaram a caminhar satisfeitos e não se importaram com o que ela havia dito? Ou eles inverteram as posições? O menino subiu no burro e o velho desceu para puxá-lo. Exatamente essa. Eles inverteram as posições. O menino subiu e o velho desceu. Vamos para 57. No decorrer do caminho, o velho e o menino encontraram outras pessoas. Associe os personagens abaixo às informações a seguir de acordo com o texto. Número 1, se for a senhora com a neta, e número 2, se for o vigário e o sacristão. Expressaram um sentimento de dó, compaixão ao verem o velho
e o menino caminhando sobre o burro. Quem disse isso? O vigário e o sacristão, número 2. E expressaram indignação ao verem o velho caminhando e o menino sendo carregado pelo burro, número 1. A senhora com a neta. Número 9. O que o velho e o menino fizeram ao ouvirem o comentário do vigário? O que foi que eles fizeram? Passaram a levar o burro nas costas, né? Quem colocou levaram o burro nos braços também tá certo, ok? Mas quem colocou passaram a levar o burro nas costas, acertou. Essa ideia funcionou? Justifique sua resposta. Não funcionou. Por que não funcionou? Porque as pessoas passaram a zombar deles, né? Fazer mangações, né? Dizendo, olha só os 3 burros, né? Por quê? Porque eles vinham carregando o burro nas costas. Então, começaram a zombar e chamá-los de burro também. 10. Releia um parágrafo do texto. Pelo caminho, toparam com 2 homens que, ao mirarem o velho e o menino andando ao lado do burro, comentaram. Assinale a alternativa que apresenta a palavra que substitui as palavras em destaque sem alterar o seu sentido. As palavras em destaque foram toparam e mirarem. Essas 2 palavras podem ser substituídas pelas quais e não vai mudar o sentido. Encontraram e olharem, concordaram e apontarem ou enfrentaram e espreitarem. Então, acertou quem marcou a primeira alternativa. Encontraram e olharem, tá certo? Vamos para 58 agora. 58. Um dos personagens afirma que o burro era um animal fornido. Pesquise a palavra fornido em um dicionário e escreva o que significa, né? Então, quem pesquisou deve ter encontrado 2 ou 3 palavras, né? Que poderiam ser forte, resistente e robusto. Quem não encontrou, a tia já deu a resposta, tá certo? Letra B. Com base no significado da palavra fornido, ao empregar a palavra burrinho, no início do texto, o narrador revelou o quê? O tamanho do burro ou o afeto pelo burro. Então, nesse caso, não foi referente ao seu tamanho, e sim referente ao afeto, ao carinho pelo animal, certo? Então, segundo quadrinho. Qual é o sinal de pontuação que introduz as falas dos personagens no conto? Contorne. No conto, toda vez que o personagem ia falar, qual era o sinal que aparecia? Então, o sinal que sempre diz qual é a fala do personagem é o travessão, é o tracinho. Esse sinal de travessão, em qualquer conto ou qualquer texto que ele aparecer, quer dizer que ali está sendo a fala do personagem, tá certo? Então, circula ele. 13. O texto O Velho, o Menino e o Burro é um conto popular, ou seja, uma narrativa criada pela imaginação popular, passada oralmente de geração em geração e que transmite ensinamentos acumulados pela cultura de um povo. Letra A. Que ensinamento esse conto pretende transmitir ao leitor? Sublinhe no texto o trecho que indica esse ensinamento. Então, quem encontrou no texto? Quem não encontrou, a resposta seria a da página 54, a última linha. Quem quer agradar a todos, por fim não agrada a ninguém. Então, quem não conseguiu encontrar, abre na página 54 e a última linha grifa ela, passa o traço. Quem quer agradar a todos, por fim não agrada a ninguém. B. Você concorda com o ensinamento do conto? Justifique. Ou seja, está certo quando ele disse que quando a gente tenta agradar a todos, a gente acaba não agradando ninguém? Eu concordo com isso, porque nem sempre, né, a gente não consegue agradar todo mundo. As pessoas pensam diferente, tá certo? Mas coloca a resposta de vocês, tá? Que outro ensinamento é possível aprender com essa história? Além disso que disse, quem quer agradar a todos não agrada a ninguém. Tem outras respostas também, né, gente? Que assim, a gente não deve tirar conclusões precipitadas de alguma coisa. As pessoas tiraram conclusões precipitadas quando viram o menino, o velho e o burro.
Dependendo da maneira que eles vinham. Se eles vinham puxando um burro, um criticou. Se o velho vinha em cima do burro e o menino puxando, as pessoas criticaram. E se o menino ia em cima do burro e o velho embaixo, as pessoas também criticaram. E quando os dois resolveram carregar o burrinho, as pessoas também criticaram. Então, é difícil agradar a todo mundo, né? Então, não devemos tirar primeiro conclusões precipitadas de algumas cenas, porque a gente não sabe o que está acontecendo ali. E outra resposta também seria o quê? Nem sempre nós devemos dar ouvidos ao que os outros dizem. Porque nem sempre a pessoa sabe do problema, né? Para dar a sua opinião. Então, a gente tem que fazer o que a gente acha que é certo, ok? Aí ele diz embaixo que um conto popular é uma narrativa de tradução oral, que busca, né, por meio dos conhecimentos, os valores culturais e transmitir os seus ensinamentos, que foi o que transmitiu aqui agora para a gente. Vamos para a página 59, que estava falando sobre a avaliação linguística, que a tia explicou para vocês, né? Ou seja, em alguns lugares e estados, a gente não fala da mesma forma ou alguma coisa que a gente conhece. Como a tia falou, né? Oxente, né? Bah. Tem gente que chama menino, tem gente que chama guri, dependendo do local onde mora. Então, esse tipo de coisa é chamado de variação linguística, que a gente já explicou. Então, aqui na letra A, ele disse: releia os termos na primeira coluna e relacione cada um deles com as expressões que possuem sentidos semelhantes. Por exemplo, assunto isso quer dizer o quê? Para quem ligou para preste atenção, acertou. É um despropósito. O que quer dizer despropósito? Quer dizer um absurdo. Burro fornido quer dizer burro forte. Quem ligou certinho, parabéns. Letra B. Você teve dificuldade para compreender as expressões da primeira coluna? Sim ou não? Ou seja, assunto isso, despropósito e fornido. Teve gente que teve alguma dificuldade, né? Mas teve gente que não teve quando a gente explicou antes da atividade. Que outros termos poderiam substituir as expressões listadas nas duas colunas, né? Por exemplo, assunto isso, né? Presta atenção, né? Pode ser reflitam, né? Sobre isso. Um absurdo, um despropósito, né? Ou seja, uma vergonha, isso é inacreditável, né? No caso de preste atenção, né? Ou não, agora vem burro fornido, né? De burro fornido, né? A gente já falou, né? Forte, robusto, saudável, né? Também são outras alternativas, tá certo? Indo para a página 60, ainda continuando a variação linguística, na página 60 nós vamos completar aqui, ó. O uso de palavras e expressões diferentes conforme a região é chamada de variação linguística o quê? Geográfica, porque depende do local, né? Do estado onde mora. Então, a palavra que completa seria geográfica. Por causa da variação geográfica, alguns alimentos, seres e objetos recebem mais de um nome. Vejamos aqui, ó. Nós temos aqui, ó, bala no Acre, chamado de bombom. O mosquito, em Pernambuco, chama muriçoca. Aqui a gente também chama muriçoca ou mosquito, né? O pão mesmo, ó, em Minas Gerais, ele é chamado, a gente chama pão jacó. Eles chamam de pão de sal. Na Bahia também chama de pão de sal, entendeu? Então, dependendo do local, pode ser chamado de outra coisa. Então, ele disse, olha, agora escreva os nomes que esses elementos recebem na região que a gente mora, a região Nordeste. Tem aqui, ó. Esse pãozinho é chamado de pão francês, onde a gente mora, mas tem lugares que também chama de carioca e pão careca, tá certo? Na Bahia chama de pão de sal. Vocês colocam pelo menos 2 nomes. Aqui a gente conhece, a gente quando vai na panificação ou no supermercado tem o nome pão francês. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Já que o mosquitinho, ele é chamado de pernilongo, mosquito, carapaná, mas carapaná é em outro estado. A gente chama ou mosquito ou muriçoca, né? E as balinhas
Dependendo do lugar, a gente chama bala. Tem gente que chama queimado, na Bahia é queimado. Bala se chama queimado. Tem gente que chama de caramelo e tem gente que chama de confetes, certo? Mas depende do lugar onde mora. A gente chama o quê? Bala, aqui, né? A gente chama bala, certo? Na página 61, ainda tem também, ó, falando sobre essas variações linguísticas. Por exemplo, a menina disse aqui, ó, e não sei. Aí o menino, sei não. Quer dizer, foi uma inversão, mas é a maneira que fala, né? Então, não sei é quem fala no Sudeste. Sei não é quem fala no Nordeste. Aí aqui tem um mapa sobre as nossas 5 regiões, né? Que vocês já viram. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, certo? Vamos agora para a 62. Na 62, está aqui essas figuras, olha. Ele só quer que vocês circulem e escreva abaixo como são chamadas essas figuras na região onde a gente mora. A gente chama menino, piá ou guri. Depende. A gente chama menino, mas quando está usando gíria, a gente chama o guri. A gente não, né? Vocês quando estão brincando com seus coleguinhas. O guri, vem cá, não é? Então, aí vocês podem circular os dois, ou só menino. E escreve abaixo. Estojo, penal ou lapiseira. A gente conhece como estojo, né? Mas em outros estados é chamado por esses 2 nomes. No caso aqui, ó, esse joguinho que costuma fazer no chão. É amarelinha, avião ou macaca. A gente conhece por amarelinha, né? Esse animalzinho, esse inseto, ó, libélula, jacinta ou helicóptero. Libélula, né? Na nossa região. Aqui nós temos essa bananinha que tem 3 nominhos. Banana nanica, banana anã ou banana d'água. Eu conheço por 2 nomes, banana nanica e banana d'água. Mas vocês podem circular e escrever pelo nominho que vocês conhecem, tá certo? E aqui agora esse brinquedinho, olha, tem aqui, ó. É bolinha de gude, é biloca ou é burica? Eu conheço por bolinha de gude, né? Se vocês conhecem por outro nome, não tem problema. Circula o que vocês conhecem e coloca, tá certo? Na página 63, ficou as palavrinhas para serem completadas corretamente. Se a gente usa a, ai, se a gente usa ei, ou. Por exemplo, caixa. Caixa, a gente usa aí, né? É uma palavra, é um ditongo. Chuveiro. Chuveiro, a gente usa EI. Não é só o E, tá certo? Tesoura. Tesoura, a gente usa OU para completar. Rapaz. A gente às vezes fala rapaz, mas não é rapaz, é rapaz. Apenas o A. Aqui em bandeja. Às vezes a gente fala bandeja, né? Mas não, é sem o I. Só a letrinha E. Bandeja. E cebola, apenas o O. Cebola, certo? Na letra B, porque a letra A foi para completar em cima. Na letra B ele disse, a maneira como você pronunciou essas palavras corresponde à forma como elas são escritas? Sim, né? Corresponde sim. Número 1, embaixo. O professor vai ditar algumas palavras. Escreva-as empregando a, ai, ei, o ou, né? Então, eu acho que vocês já tenham escrito essas palavras junto com a mamãe, mas não tem problema. Eu vou citar um exemplo de cada. Quem não fez, copia agora, tá certo? Com a letra A. Ou, com a letra A primeiro, tá certo? Fada. Vocês escrevem fada. Próximo. Faixa. Mais uma. Peixe. Agora, sorvete. Depois, olho. E a última, besouro. Pronto, vocês escrevem essas palavrinhas. Quem não escreveu com a mamãe, quem já escreveu com a mamãe não tem problema.
deixa as palavrinhas que escreveu, tá certo? Agora, a última página da nossa correção, que é a 64. Escreva o nome dos elementos representados nas imagens. Vamos lá, o primeiro elemento é um peixe. Então, a palavra peixe, ele mandou escrever por conta dessa atividade anterior. Peixe se escreve com EI, peixe. Ameixa, a mesma coisa. Besouro, morcego, queijo e vassoura. A palavra vassoura tem 2 S, tá certo? Observe os pares das palavras e risque a palavra com a escrita incorreta em cada par. Vamos lá. No quadrinho verde tem aqui a palavra eficaz e eficaz. Vocês acham que a correta é a primeira ou a segunda? Acertou quem disse a primeira está correta. Então, risca a segunda porque está errada. Eficaz não tem I, ok? Embaixo, frear e frear. Ou seja, quando a gente diz freia a bicicleta, né? Pisar no freio. Gente, frear não tem I. F-R-E-A-R. A primeira está correta, a segunda está errada. Louco ou loco? A primeira está correta, louco, né? Risca a segunda. Palavra, no amarelinho. Paixão ou a de baixo, paixão? A palavra correta, no caso dessa, é a segunda, paixão. Risca a primeira que está errada. O azulzinho. Torneira ou torneira? Essa já dá para perceber, né? A primeira está correta, a segunda está errada. Risca a segunda, tá certo? Tesouro ou tesouro? Qual está correta? Primeira ou segunda? Segunda correta, primeira errada. Risca a primeira, certo? Pronto. Essa atividadezinha foi a que foi para casa. A gente já corrigiu a atividade de português. Vocês vão fazer em casa essa semana a interpretação de texto sobre o pescador e o anel, né? Fala de um jovem que pescava e morava como se fosse numa aldeia com seus pais e várias pessoas. Só que eles, às vezes, passavam por muita dificuldade pela falta de alimentos. Até que um dia, ele pescou um peixe e o nome desse peixe era Obi. Como ele soltou o peixe, porque achou muito bonito, ele disse assim a Obi: eu vou soltar você, você é muito bonito. Em agradecimento, Obi deixou para ele um anel mágico. E esse anel mágico foi o que ajudou esse jovem e a sua família futuramente, porque estavam prestes a entrar em guerra. Então, quando ele lembrou que aquele anel era mágico, ele subiu no alto de uma montanha e desejou que sua aldeia vivesse em paz e que se livrassem de coisas más que fossem acontecer por lá, tá certo? E o pedido dele foi atendido. Então, vocês vejam que a boa ação desse menino, né, em não pegar o peixe, né, deixou para ele também uma outra boa ação, um anel mágico que ele pôde usar para salvar sua família e as pessoas que moravam na comunidade onde ele estava, tá certo? Então, através desse texto, vocês releiam, vejam que a história é muito bonita e vocês vão responder a página 68, a página 69 e a página 70 sobre o texto, tá certo? Já na página 71 e na página 72, vocês vão responder a atividade falando sobre verbos de enunciação. Primeiro, a gente sabe que verbos, né, são as palavras que podem indicar estado, ação ou fenômeno da natureza, que vocês já estudaram, tá certo? Estado é como a pessoa está naquele momento, se está triste, está alegre ou se está doente. Então, esse é o estado em que ela se encontra. Ação, tudo aquilo que nós fazemos. Por exemplo, eu agora estou o quê? Eu estou falando com vocês. Então, a minha ação é falar. Eu estou explicando, a minha ação é explicar. Correr, comer, cantar, pular, dançar, tudo isso é ação. É um verbo, né? Ou fenômeno da natureza, que está ligado ao que acontece. Por exemplo, choveu muito esta noite, então choveu é o verbo, né? Trovejou bastante ontem, então é um verbo. Então, verbo é tudo aquilo que indique estado, ação ou fenômeno da natureza. Só que esse verbo de enunciação são aqueles que introduzem a fala de algum personagem.
ou o início de alguma frase. Aí são chamados de verbos de enunciação, tá certo? Toda vez que começar com um verbo a fala de alguém, então é um verbo de enunciação. Por exemplo, guardem o meu estojo. Guardem é o verbo guardar. Então foi um verbo de enunciação, que na minha fala eu comecei com um verbo, tá certo? Não é uma coisa que vocês vão ter dificuldade, porque vocês já sabem o que é verbo. E esse só verbo de enunciação é só para dizer que é o verbo que vai, que a fala do personagem vai começar com um verbo. Apenas isso, tá certo? Então, vocês vão responder a página também 71 e 72 sobre esses verbos de enunciação, tá certo? Pronto. No mais, a gente já corrigiu a nossa atividade, tá bom? Leiam o texto, O Pescador e o Anel, com atenção. Façam a atividade. Quem não conseguir, tiver dúvida, não se preocupe. Na próxima aula, a tia Marcelene vai responder a atividade e quem não conseguir, responde junto, tá certo? Então, boa semana para vocês, uma boa atividade e até a próxima aula.